Daniel Paulista chegou para comandar o esporte e chegou confiante de que é possível reverter o atual cenário do clube no Campeonato Brasileiro. Então, roda a vinheta que a gente tem muito assunto para falar, não só da chegada de Daniel Paulista, mas também de quais desafios o treinador terá à frente do esporte. Vamos nessa! Vamos embora, pessoal, para mais um vídeo aqui no canal do Lucas Holanda. Pois é, Daniel Paulista desembarcou no Recife na noite desta terça-feira para assumir o esporte. Vai ser a quarta passagem, né, do Daniel Paulista no comando do esporte. Ele volta aí, né, para sua casa, como ele mesmo falou. E aí agora eu vou trazer para vocês aqui uma imagem, né, do desembarque do Daniel Paulista, uma foto publicada pelo próprio esporte. Opa, daqui a pouco a gente vai falar dessa arte aí. Agora sim, Daniel Paulista, foto do Igor Cisneros aqui, fotógrafo do esporte. Então é isso. Daniel Paulista chegou para assumir o esporte, chegou no que, na minha opinião, é o maior desafio da sua carreira e dando uma palavra lá para os colegas, né? O Daniel falou que está confiante nesse desafio e de que é possível reverter, claro, essa situação do esporte na Série A. Para quem esqueceu ou para quem não está lembrado, o esporte tem 3 pontos conquistados de 33 disputados, o que é a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro após 11 rodadas de cada clube. Então, assim, é um desafio imenso. E aí, eu queria passar para a próxima tela, que vocês já viram ali, né, quando entrou de forma indevida, que é com relação aos desafios que Daniel Paulista terá no esporte. Eu separei 5 desafios que eu considero, assim, fundamentais para Daniel fazer um bom trabalho no esporte e, claro, o clube ter uma melhora na Série A e brigar pela permanência até o fim. E a gente vai falar disso. Mas antes, queria pedir para você deixar o like aí, se inscrever se ainda não está inscrito, compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar. É muito importante que vocês façam isso para que mais gente, né, mais pessoas possam acompanhar e, claro, conhecer o nosso conteúdo. Bom, para mim, esses 5 pontos aí que vocês estão vendo, eles norteiam um bom trabalho positivo do Daniel Paulista no esporte. Claro que o Daniel não vai trabalhar sozinho, né? Ele depende de muita coisa para essa engrenagem funcionar. Mas vamos lá. Um dos principais fatores que Daniel precisa resgatar no esporte se chama fator casa. O esporte em casa é um time que não mete medo de ninguém mais. E muito disso se deve ao fato do clube ter perdido o DNA das suas origens, de ser um time muito aguerrido em casa, um time muito forte, um time muito combativo, um time que pressionava. O esporte não conseguia fazer isso. Vamos relembrar os principais jogos do esporte em casa no Campeonato Brasileiro. O esporte perde para o Palmeiras, até acho que jogou bem, perde por um erro de arbitragem, perde para o Red Bull Bragantino jogando muito mal, empata com Fortaleza jogando mal e poderia até ter perdido. A gente lembra daquele possível gol do Fortaleza que não foi validado, mas na minha opinião, pelo que eu vi, a bola entrou, certo? Aí a gente vai para uma goleada vexatória do esporte contra o Cruzeiro. O esporte toma 4-0 do Cruzeiro na Ilha do Retiro, no que é uma das maiores derrotas da história do esporte como mandante, ou seja, uma vergonha imensa. Na sequência, o esporte empata com o Inter por 1-1, o Inter completamente desfigurado, o Inter é time B, com vários jogadores até do time C. Então, assim, e se a gente for voltar um pouquinho mais para recorte pré-campeonato brasileiro, o Sport perdeu para o Altos, o Sport perdeu para o Retrô na final do Campeonato Pernambucano, foi campeão dos pênaltis, o Sport perdeu para o Náutico. Então, assim, o Sport não consegue fazer uma boa temporada dentro de casa. E para ter uma reação, é fundamental ter um bom desempenho dentro de casa. Então, eu acho que esse é um ponto que o Daniel vai precisar resgatar no esporte. O outro ponto que eu separei para vocês foi a competitividade do elenco. O Sport hoje é um time sem alma, sem DNA, sem identidade. Então, o Daniel, ao seu jeito, seja de uma forma mais reativa, seja de uma forma mais propositiva, Daniel vai ter que dar uma cara para esse time. Como? Aí a gente vai aguardar, sabe? O Sport não pode voltar para o dia
13 de julho, que é a data de retorno, né, do Campeonato Brasileiro, e entrar com a mesma forma que jogou contra o Mirassol. Um time completamente alheio ao jogo, um time muito frio, muito distante, sem qualquer conexão, assim, sem alma mesmo, sabe? Então, assim, é preciso dar uma cara e uma competitividade para esse time. Um outro ponto, o raio-x do elenco. Daniel Paulista, pelo que tudo indica, será peça fundamental nisso. Por quê? O Sport vai passar por um processo natural de chegadas e saídas. Eu até falei disso aqui no vídeo de ontem. Se o Sport passasse esse tempo todo que vai ter de preparação para a volta do Campeonato Brasileiro sem contratar e sem liberar jogadores, aí realmente está tudo errado. Até porque o Sport tem 3 pontos de 33. Então, a chegada do Daniel Paulista vai ter peça, ele vai ser peça fundamental nisso, porque o Daniel é um treinador que estava trabalhando numa Série B, conhece jogadores com perfil mais físico, um perfil que pode não entregar tanta qualidade, mas vai entregar competitividade, vai entregar transpiração em campo e na minha opinião, o Sport precisa muito disso. É claro que ninguém está falando aqui que é para só trazer jogadores nesse perfil, mas fazer uma mescla. E o Daniel tem o conhecimento de mercado para isso, na minha opinião. É óbvio que também não depende só do Daniel. O departamento de futebol precisa auxiliar o treinador nessa questão. Mas, na minha opinião, ter um treinador que já conhece o mercado brasileiro, que já trabalhou com alguns jogadores do futebol brasileiro, com vários, na verdade, em diferentes contextos, é um ponto importante nisso. Tanto para liberar, como também para resgatar alguns jogadores e ser peça fundamental para tentar convencer alguns. Então, eu considero que o Daniel Paulista é peça importante nessa engrenagem do raio-x do elenco, e claro, para chegadas e saídas, e também recuperar atletas. Por exemplo, um atleta que eu acho que pode recuperar o espaço dele com o Daniel Paulista, Fabrício Domingues. É um atleta que, na Série A, eu não acho que ele consiga ajudar como volante, mas atuando como meia-direita, para fazer uma pressão mais à frente, pode ser que Daniel consiga resgatá-lo. Daniel pode dar uma minutagem maior para o Atêncio, que eu nunca entendi porque ele nunca não teve essa minutagem maior até agora. Então, esse é um ponto importante. O ajuste defensivo é óbvio, mas a gente precisa falar disso aqui também, porque o Sport não vai para lugar algum tomando gol todo jogo. Não tem como o Sport ir para lugar algum tomando gol todo jogo, justamente porque o Sport tem um ataque ruim, como é o quinto ponto, o ajuste ofensivo. São pontos que eu deixei por último porque eles estão interligados. O Sport precisa ajustar essa balança porque ela está muito desequilibrada. O Sport tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas 5 gols marcados. Vamos já lembrar quais foram os gols marcados pelo Sport no Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Contra o Palmeiras, gol de Christian Barleta. Contra o Vasco, um gol contra do volante Hugo Moura. Contra o Fluminense, um gol marcado pelo atacante Pablo. Contra o Corinthians, um gol marcado por Sérgio Oliveira. E contra o Internacional, novamente um gol marcado por Barleta. Então o Sport é um ataque arame liso, inofensivo e que não mete medo de ninguém. E precisa voltar, e Daniel precisa transformar um ataque arame liso num ataque que consiga fazer gols. Obviamente, não é Daniel Paulista num passe de mágica fazer isso. Ele precisa de peças. E o Sport, naturalmente, está no mercado em busca de peças para o ataque. Isso aí é óbvio. Porém, não adianta ser, ou virar, no caso, né, um time que faça 2 gols por jogo, que marque todo jogo, se lá atrás continuar tomando tantos gols. O Sport tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, não tem como ter nenhuma reação com essa balança. Segunda pior defesa com o pior ataque. É impossível isso aí dar certo. Então, são 5 pontos aí que eu separei para vocês, que eu acho que se Daniel Paulista conseguir, claro, não só ele, mas com a direção dando suporte, o elenco comprando a briga, eu acho que é possível o Sport entrar no campeonato e aí ver o que é que consegue. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam desses pontos aí? Vocês concordam que esses são os 5 principais desafios de Daniel Paulista no Sport? Deixa aí nos comentários que eu quero ler vocês e também saber o que é que vocês pensam sobre esses principais desafios de Daniel Paulista no Sport.
Lembrando que nesta quarta-feira, às 10h50 da manhã, Daniel Paulista será apresentado na sala de imprensa da Ilha do Retiro. Estaremos lá, ainda não com lives, mas assim que acabar a coletiva, a gente vai gravar um vídeo diretamente lá com as tantas opiniões e, claro, com o que de maior destaque houve na coletiva. Então, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, manda para o teu amigo, manda para a tua amiga e, claro, compartilha aí para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. Grande abraço a todos, tamo junto e um abraço, pessoal.